comunicação, espiritualidade e gente. Rádio Vagalume. Começa agora. Mensagens que chegam pela manhã. Insights, músicas, interatividade, conteúdos que propõem mais consciência. Mensagens que chegam pela manhã. www.webradiovagalume.com. Quando as nossas mães receberam a notícia de que nós viríamos, provavelmente, independentemente do que elas pensaram naquele momento, se assustaram, que naquele tempo queriam ou não, enfim. De qualquer forma, aquele tema, aquela possibilidade de que um ser humano, a partir de agora, começaria a evoluir para a sua existência, se tornou a notícia central da vida daquela pessoa, que nós chamamos de mãe, né? E pai também, enfim. Depois nós fomos gerados, nós nascemos, e normalmente quando a gente chega aqui na Terra, quando a gente cresce, quando nós chegamos aqui, especialmente as crianças, os bebês, são os centros dos universos, e nós nos sentimos assim. Então nós choramos, então nós reivindicamos, então nós queremos e manifestamos quase que instintivamente as nossas vontades e necessidades. Nós somos o centro do universo. Depois, a duras penas, a gente tem que aprender que não. Então, o mundo vai se tornando maior, as nossas necessidades já não atendidas tão prontamente. Agora nós passamos a nos relacionar com outros universos, outras pessoas, outros mundos, e vamos crescendo, e aí a gente vai formando os nossos amigos, nossa rede social, nossa família, e o nosso universo cresce. Agora a gente já não é mais no centro do universo. Muitas vezes nós somos até provedores e responsáveis, ou pelo menos nos sentimos assim, por outros universos. Os universos que vão se expandindo, mais ou menos como essa maravilhosa viagem do ser humano no planeta Terra, tão recente em relação ao tempo que tem o nosso planeta, e quanto mais ao tempo que o universo provavelmente tem, quase 14 bilhões de anos. A nossa viagem aqui é absolutamente recente. A descoberta das primeiras linguagens humanas é mais recente ainda, é um negócio diante da imensidão do tempo, mínimo é um fragmento de tempo. Então nós estamos descobrindo que nós não somos o centro do universo. Giordano Bruno sofreu na pele, queimada pela Inquisição, a constatação de que a Terra, o planeta Terra, é mais um entre tantos e tantos e tantos planetas. A nossa galáxia é mais uma entre tantas e tantas e tantas e tantas galáxias. E agora o ser humano convive com a realidade de que não é o centro do universo, mas o universo nos habita e se centraliza em cada um de nós, que vamos descobrindo a partir das nossas experiências e das nossas vidas, afinal de contas, o que é o universo, o que é a vida, o que é a morte. Vamos falar sobre isso aqui no nosso encontro pelo rádio, que está começando agora, e muitos outros assuntos sugeridos por você. O nosso contato é pelo e-mail, contato@webradiovagalume.com, pelo WhatsApp 5192461960. Aí você pode deixar sua mensagem de texto ou de áudio também. 5192461960, pelo Facebook, pelo chat, já estou online ali também. O Mensagens já começou. webradiovagalume.com, mensagens que chegam pela manhã. Estamos aqui ao vivo nessa manhã de quinta-feira, dia 1º de setembro, reprises 3 da tarde, 8 da noite e 3 da manhã. Eu comecei o nosso encontro de hoje falando sobre o movimento que todos nós fazemos de percepção de que não somos o centro do universo. Eu mencionei aqui na abertura o Giordano Bruno, que foi um exemplo disso, né? Um homem que viveu no século XVI, e a partir das suas convicções, e eu relacionaria essas convicções a insights, a percepções de alma. E eu me identifico muito com essas percepções, porque desde cedo, muito cedo, o que me movimentou em direção a esse trabalho que eu faço hoje nunca foi a religião, nunca foi o medo, ou nunca foi nada que não estivesse relacionado a essa percepção, a essa sensação de fragilidade, de, abre aspas aqui, de insignificância histórica em relação ao universo, não só a minha, né, mas a do nosso planeta, da nossa cultura, do que nós consideramos relevantes.
E com o tempo eu fui percebendo que o universo era muito maior do que todas as nossas ambições e que não cabia nas nossas descrições. Eu enquanto tentava enxergar por uma fresta ou outra, dentro dos meus limites de conhecimento daquele tempo, e obviamente que os meus limites estão aqui, sempre estarão, eu sou humano, mas eles se expandem, minimamente que seja. Mas eu tentava entender por frestas, e aí a fresta da própria religião, a fresta da própria ciência, o que afinal de contas é aquilo que me batia como uma percepção indescritível, né? Eu me lembro, eu já contei aqui algumas vezes, eu morava no último andar, num prédio em São Paulo, e nesse prédio, nesse andar onde nós morávamos, tinha um terracinho assim. Então eu deitava, como era o último andar, não tinha nada que me impedisse a visão do céu. Naquele tempo, anos 80, São Paulo, era possível ver céu. Hoje não mais, ou quase não dá, né? Mas antes dava para ver mais estrelas, tudo. E eu ficava ali deitado por muito tempo, refletindo naquilo e totalmente perplexo diante daquilo, sabe? De alguma maneira, a observação daquele universo mínimo onde os meus olhos podiam chegar e onde minha mente podia me levar, encontrava algum ponto de correspondência dentro de mim. E aí aquele menino deitado no chão, olhando para cima, se tornava muito pequeno diante do contraste do universo que agora lhe habitava. Então eu já não era mais o menino que olhava para o céu, mas o universo que habitava o menino. E aí toda a tentativa de enquadrar esse universo em algum tipo de pensamento se tornava mínima, como ainda se torna. A minha resistência muitas vezes com os pensamentos fechados, as linguagens que vão se tornando dogmáticas, incluindo as linguagens da ciência, incluindo as linguagens do que nós chamamos de espiritualidade, da consciência, enfim. É tudo muito pequenininho, é tudo muito restrito, a não ser que seja apenas um apontamento, que seja apenas uma abertura. Eu acredito, por exemplo, na ciência assim, não como um absoluto que define o que é, mas como um instrumento de crianças, os cientistas, porque nós somos crianças, todos nós, a nossa ingenuidade diante do que é, nós não temos linguagens ainda para definir o que é. Então a gente fala, o tempo é relativo, o universo, os multiversos, as galáxias, a consciência, mas isso é linguagem, né? Não define, nós não temos parâmetros para definir o que de fato é. Então a gente vai tentando enquadrar, mas esse enquadramento vai nos reduzindo. Não só o da ciência, não só o da religião. Aliás, eu comecei falando de Giordano Bruno, e ele foi um exemplo da dificuldade que um homem interiormente livre, selvagem, tem diante daqueles que tentam capturar o infinito. A religião é uma tentativa de capturar o infinito. Os conflitos que o Giordano Bruno teve com a Igreja Católica, depois com os calvinistas, né? E mesmo com os pensadores da época, porque naquele tempo, no século XVI, o pensamento era muito atrelado à cultura religiosa. Então era uma dificuldade enorme até que ele foi queimado. Eu acordei pensando nisso hoje, me lembrando disso hoje, enfim, e pensando em como nós todos os dias também nos deparamos com as fogueiras e com as reduções. As reduções. Eu não tenho dúvidas que a maioria das pessoas que estão me ouvindo agora, você, por exemplo, né, enquanto ouve eu falar sobre isso, sente em você algum ponto de correspondência em relação a esse infinito que eu tento infrutiferamente descrever, como um anseio, como um pensamento da infância e que se estende até hoje, e de alguma maneira isso encontra relações em você. De qualquer maneira, nós nos esquecemos disso na vida. E aí o nosso mundo vai sendo reduzido. A gente não olha mais para cima, a gente só olha para baixo, metaforicamente e literalmente, né? Para a palma da mão, talvez para ser mais objetivo hoje em dia, para descrever mais a nossa cultura atual. E o nosso mundo se limita às nossas presunções, aos nossos medos, se limita às nossas necessidades, aos nossos enganos, às nossas autoafirmações, às nossas culpas, e se mantém nisso. E tudo que a gente tenta construir para o lado de dentro, né, e que seja mais profundo, de alguma maneira está intoxicado
desse pensamento blindado e restrito de uma cultura que vai nos sobrecarregando e nos transformando em animaizinhos maravilhosos, fantásticos, inexploráveis, inexplorados ainda, mas que se reduzem a essa experiência do CPF, do cidadão, do nome. José Antônio Fonseca, CPF 14652, sou eu. Meu RG, meu trabalho, minha carteira de trabalho. Contribuo para a Previdência. Sou marido da Francisca Abelardo Silveira, pai do Juninho e da Maria Cristina. Eu sou advogado. É isso. Nosso mundo se limita a isso. Só que isso não cabe. Porque nós somos universos. Você entende o que eu estou falando, não? Nós não somos isso. A gente pode até se reconhecer temporariamente assim, a gente pode se olhar no espelho e dizer, eu sou isso aqui, ó, tá vendo? Ó, meu nariz é assim, meus olhos, meu cabelo ou minha falta de cabelo. Enfim, minha idade, minha expressão. Quando eu sorrio, aparece uma cova aqui e assim, mas eu não sou isso. Existe alguma coisa na gente que nos incomoda, que nos movimenta para nos lembrar que nós não somos isso. Apesar da propaganda dizendo que somos. Você, eleitor, está chegando agora mais uma eleição, escolha o seu prefeito, o seu voto pode mudar. Exerça a democracia, palavrinha tão discutida hoje em dia e tão mal entendida, né? A gente briga por partidos políticos, a gente briga por pessoas, a gente vai dizendo que é democracia, e aí vai. E a gente se perde, né? Então, as frestas... no nosso quarto escuro, no nosso corredor blindado, as frestas. E a gente olha para elas e fica feliz, porque antes estava tudo escuro e a gente sabia que não era assim. Tinha que dar para ver, eu quero um pouco de luz. E aí vem as frestas, e elas têm muitos nomes, entre os quais alguns que eu exemplifiquei aqui, a ciência, a religião, a filosofia, a teologia, a arte... as relações, a política, os pensamentos, a literatura, a poesia, as paisagens, os cenários. São infinitas as frestas, né? Os encontros, os desencontros, as dores, os amores, tudo é fresta, tudo é fresta. Então a gente olha por essas frestas e se encanta, porque agora não é mais tudo escuro. Só que a fresta nos sugere que a partir daquela luz que passou por elas e iluminou o canto onde estávamos, há algo infinito, há um universo, e o universo nos habita. Então, diante do universo, seria melhor que nós nos calássemos. Faz tempo que eu estou dizendo aqui que a vida é um aprendizado de morte. Eu preciso aprender a morrer para saber viver. Pessoalmente, eu não vejo outro jeito. Eu não acho que a vida é aprender a ser um vencedor, é ter, é conquistar, não é. Isso pode fazer parte desse nosso mundinho aqui, das nossas relações. Você quer ter um trabalho legal, tá tudo bem, óbvio, nada de mal, mas isso é pequeno. Tudo que o ser humano conquistou até hoje, tudo que o ser humano descobriu até hoje, tudo que o ser humano sabe até hoje, tudo que o ser humano viveu até hoje é nada. Diante da imensidão das galáxias e galáxias e galáxias e galáxias e galáxias, entre as quais uma delas é a que estamos. Nelas, tantos planetas e planetas e planetas, entre os quais onde estamos. Nesse planeta, tanta gente que já foi, que está, que virá, entre as quais nós, que nos chamamos de eu. Mas isso tem que servir para alguma coisa, não para nos tornar presunçosos, achando que agora nós sabemos. Venha para o meu curso quântico místico holístico da consciência universal, porque aqui eu vou te provar que nós descobrimos nada. Não sabemos nada. Todo conhecimento deve nos levar à perplexidade, na minha opinião. Todo conhecimento deve nos levar à margem onde daqui eu contemplo o infinito. E então fico sem palavras. O conhecimento que me enche de ruídos, o conhecimento que me enche de palavras, o conhecimento que me enche de respostas. E eu me apego a elas e as aponto, dizendo que são fixas e definitivas e absolutas e que todos devem agora ouvir a minha resposta. O conhecimento que me faz sentir imprescindível, achando que o mundo não seria o mesmo se eu não estivesse aqui para contar tudo que agora eu sei. A minha missão... Que missão? Que missão? Né? Se o conhecimento me faz
me gera essa presunção, então é descartável. Mesmo, eu acho. Eu sinto que o conhecimento deve me apontar para o infinito. Então, todas as vezes que há exemplo de como acontecia na minha infância e na minha adolescência e ainda hoje na vida adulta, por algum insight, por algum pensamento, por alguma constatação que é simples. Não é um ET, não é porque eu vi uma nave, não é isso. Pode ser, mas isso não é maior do que ver um ser humano, sabe? Hoje eu estava pensando nisso, eu estava caminhando, voltando da escola onde deixei meu filho, e aí eu cruzei com uma senhorinha bem humilde mesmo, machucada pelo tempo, machucada pelas dores prováveis que sentiu, humilde, e eu pensando assim, poxa, que tipo de dores, de pesos, de pensamentos, de prisões, de cultura, de privações, de limites autoimpostos, inclusive, que fizeram com que esse ser esplêndido se transformasse numa pessoa tão encurvada, tão machucada, tão diminuída, tão pequena, sem saber que nela habita um universo inteiro, que ela é feita de estrelas, que ela é representação do universo que caminha sobre pernas. E a gente está aqui falando da Dilma, do Temer, do imposto, da receita, da fazenda, do trabalho, do casamento, dos filhos, da religião, da verdade, da mentira, e daí? O que tem? O que muda? O que significa isso? Qual o peso, qual a representação disso diante do fato que essa vida é uma experiência muito curta, muito breve, muito rarefeita, muito pequena, muito restrita, e no entanto tem o poder lindo não de nos tornar inteligentes ou ricos ou sei lá o que, mas de nos lembrar que nós somos a consciência do universo, que nós somos maquetes de Deus, não Deus de barba, dono da religião e chefe do Papa. Deus, a palavrinha que a gente não sabe nem o que significa, mas que se movimenta dentro da gente, nos lembrando que, afinal de contas, nós somos, apesar da nossa limitação e restrição física, dos nossos limites históricos, nós somos infinitos. Infinitos é o nome do texto do livro O Menino que Anseia pelo Céu, que eu quero compartilhar com você agora. O macro reflete no micro. Cada humano é uma maquete e cada fio de cabelo abriga todo o DNA de uma pessoa. E a gente nem sabe, e a gente nem vê, e a gente nem percebe. O macro se projeta no micro. Cada fio de cabelo com DNA, cada expressão de vida nos remete para algo maior que nos transcende, que nos lembra que só podemos compreender parte do que chamamos de absoluto exatamente olhando para o relativo. Deus jamais será compreendido pela grandiosidade. É por isso que as religiões brigam para saber quem tem o Deus maior. Percebemos Deus na relatividade até onde podemos ver, no outro. Deus, gente, na gente, no corpo do mendigo, da faxineira, do deputado, do presidiário, do empresário, no meu, no seu, como o amor. Se cantado em verso e prosa, é lindo, mas permanecerá teoria açucarada. Se eu tentar dissecar os significados de amor pela via da intelectualidade, você é apenas um intelectual frustrado. Amor é a aceitação da contradição, a admissão da relatividade que, apesar dos pesares, ama e, consequentemente, se projeta no caminho de quem responde às demandas do cotidiano em amor. Quem pode explicar o movimento do universo, dos multiversos, da existência de bilhões, trilhões de estrelas, galáxias, que a gente nem imagina quantas são, uma infinidade no espaço que estranhamente se projeta em cada humano? Expressão de vida, maquete do universo que sente, que vive, que ama, que sofre, que chora. Não haverá teoria suficiente, nenhuma explicação vai fazer sentido, se não puder conectá-la à minha experiência pessoal de ser parte de tudo isso. Eu em tudo, tudo em mim. É sobre isso que eu falo. Só poderemos compreender no dia em que a compreensão não for restrita à intelectualidade, às informações.
Sabedoria é poder conectar o que eu vejo com as minhas experiências, com o tempo, com a vida, com processos diários, cotidianos, aparentemente insignificantes, mas tão carregados de mistérios, profundidade no simples, nos processos do dia a dia. É preciso aquietar-se para ver, continuar o caminho com paciência, dando tempo ao tempo, permitindo que tudo o que tem assimilado intelectualmente encontre acolhimento na alma e então, finalmente, seja absorvido pelo mistério e se transforme em verdade interior. O macro reflete no micro, absoluto que usa a linguagem do relativo se expressa na gente, em gente que cai e levanta e continua caminhando. Sigamos e não deixemos de ver. Somos parte disso tudo e o único lugar, somente um, onde cabe o universo inteiro, é na gente. Infinitos pro lado de dentro. Se eu e Deus somos um, por que eu tenho que me reduzir tanto aos tangenciamentos culturais, aos limites de pensamento autoimpostos? Por que eu tenho que seguir um líder, um mestre, um guru? Por quê? Por que a gente se reduz tanto? Por que a gente se diminui tanto? Por que a gente não valoriza o mundo, o universo que acontece dentro da gente? Fazia tempo que eu não tocava essa música, né? Deixa eu responder aqui ao Paulo, nosso querido vagalumezinho que está no chat, dizendo assim: o programa é ao vivo hoje? É sim, Paulo. Nesse dia 1º de setembro de 2016. Ao vivo de manhã, entre 8 e 10 da manhã, e reprise às 3 da tarde, 8 da noite, 3 da manhã. Só para ilustrar também um pequeno assunto aqui, um papo aqui do chat também. O Paulo fez um comentário sobre a saudade da Nina, né, que é uma vagalumezinha que está sempre aqui no chat. Hoje, por alguma razão, não está. E aí a Ana respondeu assim: Paulo, saudade é ego. E aí eu respondi para Ana aqui no chat enquanto a música tocava: mas Ana, que bom que nós temos ego. Se não, eu não poderia te chamar de Ana, reconhecer as suas diferenças e nem me chamar de Flávio e admitir as nossas conexões. O ego não é um problema e a saudade é bonita. Eu não gosto dessa ideia, dessa pregação de que nós devemos nos dissolver na impessoalidade, na abstração subjetiva, porque esse não é o ego. Não é à toa que nós temos o ego, que nós nos identificamos. Assim como eu posso dizer que o universo é um só, é uma coisa só, mas dentro dessa coisa só que é o universo, eu posso reconhecer que há planetas, indivíduos, planeta Terra, planeta Marte, Lua, é o ego. É a identificação de algo que se expressa em muitas linguagens. A vida e o universo, no universo, a vida se projeta na linguagem dos planetas, das estrelas, dos meteoros, dos corpos celestes e tudo mais. Aqui, nesse planetinha, a vida, que é uma só, se expressa com muitas linguagens, e essa linguagem se reveste do ego, para que então eu diga: eu, o Flávio, você, a Ana, você, a Maria, você, o José. Isso é lindo, porque é o que permite que nós possamos crescer e reconhecer as nossas ambivalências, as nossas diferenças, as nossas fragmentações e as nossas conexões também. O que a gente não pode, o que pelo menos não é o ideal, é que a gente acredite só nisso, que toda a existência se diminua, se reduza a essa percepção egóica. É mais do que isso. Como eu falei no começo do nosso encontro, há em nós um movimento que nos sussurra que somos universos, né? Mas o ego é uma fresta também. Portanto, se o ego nos gera saudades, que assim seja, que não nos tornemos seres impessoais e subjetivos por conta de uma percepção equivocada. Mensagens que chegam pela manhã. Fique à vontade entre nós. webradiovagalume.com. As mensagens não param de chegar. Flávio. Ô Flávio, bom dia. Como é que você tá, meu irmão? Tudo bem? Beleza? Aqui é o Adriano de Sorocaba, cara. Como é que tá a sua vida, suas coisas? Tudo bem? Então, tô acompanhando o seu trabalho aí, seu programa, como sempre, né? Fiquei um tempo sem me comunicar com você devido ao meu trabalho aqui. Mas hoje te mandando um bom dia, um abraço fraterno aí. E um Deus abençoe para você também, ok? Isso aí, Flávio. Até mais, bom dia.
Muito obrigado, Adriano de Sorocaba, nosso querido vagalumezinho. Eu conheci o Adriano, nós nos encontramos uma vez, né, Adriano? Num dos encontros, e se não me engano, um dos primeiros encontros em São Paulo. E desde então, eventualmente, ele me manda algumas mensagens carinhosas, alguns áudios, algumas músicas e tal. Que bom, meu querido amigo, que bom que você está por aqui, tudo de bom. Eu vou estar aí em São Paulo no dia 10 agora, tá? Se você puder, apareça, vai ser ali na Rua Tutóia 193, Vila Mariana. Mais uma possibilidade de encontro e eu vou ficar muito feliz se você estiver lá, tá bom, meu amigo? Um grande abraço para você, muito obrigado, fique bem, valeu pela sua mensagem. A mensagem que veio pelo 5192461960. O Augusto manda bom dia também pelo WhatsApp. Tudo de bom para você, Augusto, bom dia para você também, obrigado pela sua mensagem. Tem mais uma, eu tinha passado aqui. Eu queria mostrar para você um áudio que chegou aqui um pouco antes do programa. Deixa eu procurar aqui no WhatsApp, aqui achei, do Alexandre, de Presidente Prudente em São Paulo, e ele avisa, eu acho que é interessante a gente repercutir, não tem a ver com os nossos assuntos aqui, mas é interessante para quem usa o WhatsApp. Você sabe que o WhatsApp é do Facebook, né? E houve uma alteração ali na configuração do WhatsApp, onde agora suas mensagens de alguma maneira são compartilhadas no Facebook. Obviamente que os fins disso são fins comerciais, né? Apesar da divulgação ser para melhorar a sua experiência e tal, mas são fins comerciais para que eles tenham mais acesso de informações sobre você. A coisa está meio obscura, assim. E aí ele mandou uma mensagem aqui ensinando como é que você faz para desabilitar essa função. É interessante, né? Então eu vou compartilhar contigo agora aqui, ó. Olá, pessoal, bom dia. Recebi informação hoje pela manhã de um grupo de amigos meus que o WhatsApp ele já atualizou maliciosamente a sua conta. Por que eu digo maliciosamente? Porque nessa atualização eles colocaram uma função nova que ninguém está sabendo. Qual seria essa função? Compartilhar os seus dados com o Facebook, né? Então tudo que você fizer no WhatsApp, automaticamente eles podem publicar no Facebook. E você vai estar autorizando sem ao menos ter conhecimento que fez tal coisa. Então como você pode se livrar disso? Abra seu WhatsApp e logo na primeira página, onde você vê os seus contatos, clique em configurações, depois conta e role para baixo. Lá embaixo vai estar compartilhar seus dados com o Facebook, né? Eles colocam lá que é visando você ter uma melhor experiência com a sua conta de WhatsApp, mas é cheiro. Você tem que tirar essa seleção, você tem que tirar, que ela já vem selecionada. E aí quando você tira, eles avisam a você que você não vai poder mais retornar essa função no futuro, como se alguém quisesse, né? Então, assim que você confirma que não quer essa função, desaparece e você não vai poder mais fazer isso. Por que eles fizeram essa armadilha aí? Porque dentro de um mês você não vai poder mais tirar essa função do seu WhatsApp. Então, tudo que você compartilhar, conversar no Zap, no WhatsApp, vai estar sendo publicado pelo Facebook. E se você quiser colocar na justiça, por exemplo, não vai rolar, sabe por quê? Porque você autorizou, mesmo sem saber, você autorizou. Quando você permite, deixa lá selecionado, mesmo que você não esteja sabendo dessa situação, dessa configuração nova, você está automaticamente autorizando que eles postem a sua conversa no Facebook. Tá bom? Todo mundo avisado. Vamos lá em configurações, conta, rola para baixo e tira essa seleção para você não ser pego de surpresa. Bom dia. Bom dia, obrigado pela dica. Eu não penso necessariamente que seja isso, que as conversas serão postadas no Facebook. Não há nenhuma razão para que aconteça, para que se faça isso. Mas não deixa de ser uma invasão, né, do que você está dizendo privadamente, com fins comerciais, com fins exploradores. A ideia é essa. Não acho que vão pegar sua conversa e fazer um post ali. Isso não faz muito sentido. De qualquer maneira, não gosto dessa invasão, que de certa maneira, ontem mesmo eu comentei sobre isso, né? Eu estava vendo as configurações dos aplicativos ingênuos que a gente coloca no nosso celular,
e como elas podem mexer na tua câmera, fazer foto, fazer vídeo, postar em teu nome. Então, de certa maneira, a gente vai lutando contra essa invasão, mas é uma luta quase infrutífera, porque na mesma proporção que nós aderimos à tecnologia, nós somos cada vez mais expostos nas nossas intimidades. Mas valeu pela dica, meu amigo, tudo de bom. Deixa eu só responder minha querida Ana, já que eu toquei no assunto que ela levantou aqui no chat, e eu senti que ela ficou um pouco inquieta em relação ao que eu disse sobre o ego, né? Eu quero respondê-la aqui. Flávio, você não é o ego, ela diz. Como pode o ego ser a consciência? Ana, o Flávio é sim o ego. Mas eu não sou só o Flávio. Você me entende, não? Quando você diz assim, Flávio, você já criou uma separação. Ana é ali, Flávio aqui. Então, essa comunicação nossa só acontece a partir da linguagem do ego. Flávio, você, ego. Você me percebeu como um indivíduo. E se reconheceu também como um indivíduo, já que você está falando comigo. Caso contrário, não haveria necessidade dessa comunicação. Então, para que essa comunicação e essa percepção se estabeleça, Flávio, você, Ana, você, é necessário o ego. Você entende? Agora, o Flávio não conta toda a história sobre este ser que habita este corpo chamado Flávio. E a Ana não conta toda a história sobre este ser que habita este corpo chamado Ana. O reconhecimento disso nos projeta para além do ego. Portanto, o ego não é a consciência. O ego é uma fresta. O ego é uma forma de aprofundar em mim a consciência que se projeta nesse ser chamado Flávio. Eu reconheço que em nós há conexão, que em nós há singularidade. No entanto, essa singularidade só é percebida a partir do reconhecimento da individualidade do ego. Portanto, rechaçar o ego tem que ser abatido, o ego deve ser... Eu não concordo. Eu acho que o ego é uma fresta de percepção que faz com que, inclusive, eu respeite e entenda os que são diferentes, os que são semelhantes, os que são maiores ou menores, enfim. Ele vai nos dando essa referência. O problema, na minha opinião, Ana, é quando a gente reduz as explicações às percepções egóicas. Então eu sou apenas esse ser chamado Flávio, você é apenas esse ser chamado Ana. Aí a gente se limita. E ela comenta aqui, o ego tem medo, dor, tristeza e a consciência é amor. O medo, Ana, a dor e a tristeza também são frestas. Eu não devo combater o medo, a dor e a tristeza. Quando eu entendo o medo e a dor e a tristeza como frestas, como possibilidades de percepção, então eu cresço também. Se você nega o ego e diz o ego não existe e tal, você não vai deixar de ter medo, nem dor, nem tristeza, mas vai combatê-las. E então você não enxerga por essas frestas. Você entende? Não estou assumindo o ego como você escreveu, que há consciência, mas é uma fresta. E por isso, como todas as frestas, é lindo também e é bom que a gente o entenda. Um beijo, Ana. Obrigado pelos diálogos aqui no nosso chat. Eu vou tentar ir puxando alguns diálogos do chat aqui enquanto nós estamos ao vivo. Daqui a pouco eu volto, tá bom? Para puxar mais assuntos do chat. Deixa eu ler o e-mail. Daniel Moura, de São Paulo, capital. Primeira vez aqui. Obrigado, meu amigo. Seja bem-vindo. Tudo de bom para você. Chayane Gomes, de San Alberto, no Paraguai, está nos ouvindo. Quem sabe isso quer dizer amor? Milton Nascimento, se puder tocar, bom dia. Então, ela coloca aqui, é setembro, as sementes plantadas começam a florescer, o sol brilha mais forte, os dias são mais claros e cálidos, um bom recomeço para quem hibernou junto com o frio do inverno, assim como eu, que aproveitei para olhar para dentro, enterrar o que não serve mais e dar lugar ao novo. Que venha setembro com todas as suas flores e frutos. Um abraço, querido. Obrigado, Chayane. Tudo de bom para você, fique bem. Obrigado pelo seu comentário aqui, tá bom? Flávio, qual o nome dessa música que tocou na abertura de hoje? Gostei muito, a Daisy pergunta. Primeira música que eu toquei, né, Daisy? A primeira música foi Cidadão Quem, Os Segundos, tá bom? Cidadão Quem é o nome da banda e Os Segundos é o nome da música. E ela ainda inclui aqui a Daisy.
Hoje me vem um insight sobre o que gera bloqueios e conflitos interiores em nós. Nosso espírito é livre, impermanente e volátil, porém nossa personalidade é vulnerável, condicionada a rótulos, dogmas, tradições e regras. Isso cria uma dicotomia e fragmentação em nós. Por isso, o que sentimos acaba não se alinhando com o que fazemos e o que queremos viver com o que de fato vivemos. É verdade, Daisy, e isso tem a ver com o que eu falava agora há pouco em relação ao ego. Eu posso projetar ao ego isso que nós chamamos de fragmentação, de dicotomia interior, né? Que em princípio olhamos com certa estranheza e desconforto, mas eu não vejo outro caminho para que eu me expanda. Você sabe por quê? Sem essa percepção ambivalente que nos habita e que se projeta na percepção egóica, eu jamais poderia reconhecer o outro. Outro é uma afirmação do ego, porque para além do ego não há outro, não há eu, não há você, né? Só que a nossa mente, Daisy, a nossa mente é fragmentada, o nosso cérebro, os nossos pensamentos, a nossa cultura, a nossa experiência física é limitada ao nosso corpo. E por alguma razão. Portanto, eu não acho que isso deve ser combatido e nem negado, mas aceito como parte dessa experiência coletiva, né? Eu tenho dito já há algum tempo aqui que, na minha opinião, consciência é um movimento coletivo. Então, parte dessa experiência coletiva que transforma o todo em algo mais iluminado, para usar um termo da espiritualidade, parte dessas percepções individuais. É como se o universo estivesse se expandindo a partir da expansão de cada cometinha, de cada estrela, de cada planeta, de cada movimento que vai transformando o universo numa coisa maior. O universo é uma coisa só, mas o movimento dos planetas, das estrelas, enfim, são movimentos individuais. Só que isso não conta toda a história, né? Somos ambivalentes, somos um indivíduo, sou o Flávio, mas o Flávio tem limite histórico. Não sei qual é o tempo que me resta, mas eu tenho um limite histórico. A percepção de que eu não me limito a esse limite histórico, a essa percepção egóica de Flávio, é o que me dá a consciência da unidade. Mas a consciência da unidade, assim como, por exemplo, a consciência da eternidade, é um conceito ambivalente que contrasta com a minha percepção limitada de mim mesmo e do tempo onde eu vivo. O tempo é um exemplo disso. Nós temos consciência do tempo como algo eterno, né? Mas ao mesmo tempo a ciência fala sobre o tempo relativo. O que é a eternidade diante da relatividade, da finitude, da linearidade, do começo, meio e fim do tempo? O que é a vida diante do contraste da morte? O que somos todos nós diante do contraste do indivíduo? Você entende, não? O reconhecimento, o entendimento, o olhar para isso nos torna mais amplos, nos expande o olhar e torna o nosso cenário maior, e eu acho isso muito lindo. Um beijo, Daisy. Obrigado pela sua mensagem aqui no nosso WhatsApp 5192461960. Daniel de Fortaleza, Ceará. Um abraço. Também tive esse mesmo pensamento quando eu era mais jovem. Por isso busco a minha espiritualidade conforme a minha consciência e as minhas referências. Lembrar que eu curto também bastante a trilha sonora da rádio. Obrigado, Daniel. Tudo de bom. Daniel, que esses pensamentos não se limitem ao seu momento mais jovem, né? Mas que continue. Você fala sobre buscar a sua espiritualidade. Eu entendo o que você quer dizer, claro, né? Mas pessoalmente eu não gosto muito desse termo. Eu acho ele meio limitador, sabe? Espiritualidade aos poucos vai se vinculando a rituais, a linguagens, a determinados comportamentos que, na minha opinião, não expressam o que é. Eu cresço espiritualmente quando eu cresço humanamente. Aquilo que eu falava agora para Daisy em relação aos contrastes que nos habitam, as ambivalências que somos, as dicotomias que se instalam no nosso olhar, a fragmentação dos nossos pensamentos, das nossas mentes, os limites de nós mesmos, os limites físicos, mentais e tudo mais, apesar de não sabermos quais realmente são os nossos limites mentais. Eu acho que nós vivemos aquém desses limites por uma cultura imposta na gente como absoluta e definitiva. No entanto, há limites. Esses limites são apontamentos
né? São expressões que nos fazem caminhar, que nos fazem crescer, que nos fazem evoluir. Eu, no começo do nosso encontro hoje, eu falava sobre a ciência. Eu só acredito no cientista que tem total consciência dos seus limites, que explora o universo como uma criança curiosa, que se maravilha toda vez que encontra uma conchinha na praia, e então pega a conchinha e explora a conchinha e se contenta com a conchinha e coloca a conchinha no ouvido e ouve o mar na conchinha, mas sabe que a conchinha não é tudo. Sabe que a conchinha é só uma expressão de algo muito maior e muito mais maravilhoso, que é a praia, que é o mar, que é a areia, o contraste no horizonte entre o céu e o mar, e as gaivotas que voam sobre o mar e as montanhas que estão ali em volta. Então a consciência disso faz com que a conchinha seja apenas um apontamento. Ela pode conter o som do mar, mas ela não contém o mar. Ela só me lembra do mar, ela só me conta do mar. Seria bom se nossa ciência, se a nossa espiritualidade, se aquilo que nós chamamos de consciência fosse apenas essa conchinha que nos dá um pouco da dimensão do que de fato é. Daqui a pouco mais aqui no nosso WhatsApp e no nosso e-mail. Esse é o Mensagens que Chegam pela Manhã. Bicho muito inteligente. Jomba, Nana Correia. Aqui no Mensagens que Chegam pela Manhã. Você está ouvindo Mensagens que Chegam pela Manhã. Músicas, reflexões, conteúdos que propõem mais consciência. Mensagens que chegam pela manhã. Fique à vontade entre nós. Esta é a Web Rádio Vagalume.com. Aqui no Mensagens você participa de várias maneiras, pode ser pelo e-mail, contato@webradiovagalume.com, pelo WhatsApp 5192461960. Daqui a pouco eu volto aqui ao WhatsApp, mas eu quero te lembrar antes, eu quero algumas coisas. Uma delas é que nós estamos próximos ao encontro, que será esse mês. Aos encontros, são dois. Dia 9, sexta-feira, no Rio, e dia 10, sábado, em São Paulo. Então, se você é do Rio ou São Paulo, ou estará lá em um ou outro lugar no dia 9 ou 10, vá lá, vá me encontrar, vá encontrar gente querida. Os encontros são sempre oportunidades de nós estarmos juntos, conversando, não são palestras motivacionais, são encontros mesmo. É mais ou menos o que a gente faz aqui na rádio, mas com a intensidade da presença, da troca de energia, de olhos que se cruzam, enfim. E eu vou ficar muito feliz se você puder ir, tá? Você pode se inscrever no www.lojadoflaviosiqueira.com. Vai ser muito bom se você aparecer. Dia 9 agora no Rio e dia 10 em São Paulo. Em Goiânia, onde nós estávamos planejando o encontro no dia 10, não haverá, as razões eu já expliquei aqui, e, portanto, não haverá, pelo menos por enquanto, foi suspenso, mas no dia 10, quando haveria o de Goiânia, haverá o de São Paulo. Então, dia 9 no Rio, dia 10 em São Paulo, tá bom? Outra coisa, provavelmente, na semana que vem, vai estrear um programa novo aqui na webradiovagalume.com. Faz tempo que eu me incomodo assim com Rádio Flávio, né? Às vezes eu tenho até ideias de fazer algumas coisas diferentes e tal, mas eu não faço porque eu me sinto incomodado de ser eu o tempo todo aqui na rádio. Então, a gente durante um tempo fez um programa chamado Antes do Trabalho com o meu irmão, o Leonardo. Foi muito bom, durou um tempo, o programa acontecia antes do Mensagens, mas o meu irmão está num outro momento, ele quer ficar quieto, ele fala, eu não estou afim de ficar gravando, falando, pensando tal, e eu acho legal também isso. Às vezes me dá essa vontade também de ficar quieto, né? E então ele está vivendo a vida dele e tal, e o programa não acontece mais. E aí, já faz algum tempo que eu estou pensando numa pessoa para fazer esse horário das 7 às 8. Tenho acompanhado o trabalho dele tenho sentido que está conectado com o que a gente está fazendo aqui, que é o nosso querido Antônio. O Antônio, que é o Antônio do Mundo Incrível, que é um site, um trabalho simples que ele faz, um trabalho despretensioso. A gente já conversou algumas vezes, ele é aqui de Porto Alegre, e então eu o convidei para fazer um horário aqui antes do Mensagens, das 7 às 8 da manhã. Então nós estamos nos últimos momentos da formatação desse programa, que deve estrear na semana que vem, tá? Então já peço que você acompanhe
É um conteúdo novo para você que de repente está se preparando para trabalhar, está aguardando mensagens, agora vai poder ouvir, em princípio, somente de manhã, mas a ideia é que depois haja reprise, talvez já comece com a reprise, a gente está definindo isso ainda, mas entre 7 e 8 da manhã, o Mundo Incrível vai começar aqui na webradiovagalume.com. Eu aviso você pouco antes da estreia para você poder, de repente, se for o caso, ouvir mais cedo, chegar aqui antes do Mensagens e acompanhar. Vai ser muito legal, vai ser uma grande oportunidade de mais uma perspectiva, de mais um olhar, de mais uma oportunidade da gente crescer, tá? Mas agora voltando aqui para a nossa comunicação, no nosso e-mail, no nosso WhatsApp. Aliás, eu estou achando que nos dois últimos dias tá meio silencioso aqui o WhatsApp e tal. Não sei exatamente se os vagalumezinhos estão desanimando de mandar áudios e textos, mas enfim, na medida em que não vier, eu toco música, né? Não há problemas, mas eu estou achando mais silencioso. É um detalhe que está me chamando a atenção. Antes de ir para o WhatsApp, deixa eu só responder duas questões aqui do chat. A Ivanel diz: eu vou estar lá, Flávio, no Rio. Eu sei, Ivanel, e eu fico muito feliz de conhecer você pessoalmente agora no dia 9 no Rio. Que bom. E a Keila Monte diz assim: Flávio, qual a previsão de duração do encontro em São Paulo? Pergunto isso, pois eu acho que não consigo chegar às 16 horas. Ô, Keila, não é às 16. Eu falei 16? Se eu falei, eu me enganei. É às 19, tá? É às 7 da noite, no sábado. E a previsão de duração do encontro, geralmente, é algo em torno de 2 horas. Nesse encontro em São Paulo, eu pretendo fazer durante um tempo uma transmissão para a rádio, como foi da outra vez. Eu transmiti, fiz um programa lá, com a participação de quem estava lá e vinha comigo ao microfone, falava e tal. E depois terminou o programa e eu fiquei lá, a gente sentou, é um café, é um espaço pequeno, aconchegante e tal, então a gente sentou, ficamos lá tomando café e conversando. Então a ideia é que seja assim, e mesmo que ultrapasse 2 horas, quem quiser vai embora e a gente continua lá com liberdade, como os encontros de maneira geral devem ser. Espero que você possa ir, tá bom, Keila? No nosso WhatsApp, no 5192461960, o Odair, ele fala o seguinte: Flávio, para pensar. Ouvindo você falar sobre o agora, eu me lembrei de uma metáfora bíblica onde Jesus foi morto entre 2 ladrões. Esses ladrões são o passado e o futuro. Quando você está no futuro ou no passado, Deus morre em você. Por isso que devemos ficar no presente. Abraços. Fique bem. Obrigado, meu amigo Odair. Fique bem você também. Tudo de bom. Você sabe que eu acredito que se é que eu posso chamar assim, tá? As verdades universais, as percepções mais relevantes e mais conectadas com o que nós somos, se expressa de muitas maneiras. A partir de uma história, de uma descrição ou uma metáfora bíblica, ou a borra de um café, ou o cocô de um pombo, ou o que quer que seja, né? Eu acho que o universo está tão conectado que tudo está contando a mesma história, sabe? Tudo está falando a mesma coisa, apesar das linguagens que se modificam. Então eu concordo contigo, quando a gente está desconectado do que é o dia chamado hoje, Deus morre na gente, né? Nós morremos em nós mesmos, porque agora nós viramos um fantasma, aquele que vive no passado, uma miragem, aquela que se projeta no futuro. Eu acho que foi ontem ou anteontem que eu estava falando sobre o viver no agora, até a partir de perguntas que chegaram aqui no WhatsApp, e eu estava dizendo isso, que na realidade o tempo que vive na gente, o tempo que vive no agora, a percepção de que nós vivemos no agora é uma coisa muito simples, não é uma técnica. Às vezes as pessoas me escrevem dizendo: mas como é que eu faço? É difícil viver no agora. Eu digo: não é difícil, nós só vivemos no agora. É só perceber isso, né? Viver no agora é perceber que eu vivo no agora. É não me enganar me deslocando tanto para o passado ou para o futuro. Não é uma proposta inovadora e revolucionária e inacessível. Venha viver num tempo que não existe, porque só existe esse tempo. A constatação disso nos faz reconhecer que é só agora em que a vida acontece. Deu, simples assim. E a vida se movimenta o tempo todo para nos lembrar isso. A gente só precisa prestar atenção. Tá bom, meu amigo, obrigado pela sua mensagem. Odair, que nos escreve aqui no 5192461960, também pelo nosso WhatsApp. Bom dia a todos. Flávio, pode tocar Calma Aí, da Paula Toller, obrigada. E a nossa querida Alexandra de Uberlândia. Essa música faz um tempinho que eu não toco, né, Alexandra?
eu toco. Mais tarde vou tocá-la, tá bom? Bom dia, Flávio. Bom dia, Vagalumes. Aqui é a Maria de Vitória, no Espírito Santo. Faz uns 6 meses que eu ouço seu programa. Gosto muito, me identifico muito com o que você fala. Ok. Sai das caixas, ufa, que bom, me sinto mais leve, parabéns, beijos. Obrigado, querida Maria Vitória, obrigado pela sua mensagem, tudo de bom. Você sabe quando eu digo pra gente sair das caixas, eu não desconsidero que ao sairmos de uma caixa, nós entramos em outra. Eu não conheço ninguém que vive fora das caixas. Eu me incluo entre os que vivem nas caixas. Esse discurso de que não viva nas caixas é muito reduzido. No entanto, isso não quer dizer que nós necessariamente temos que ficar sempre na mesma caixa. Quando a gente percebe que está numa caixa pequena, apertada, então nós vamos para uma outra maior. E aí nessa maior, a gente tem espaço para crescer. Não nos atrofiaremos nos limites impostos da caixa pequena. Então a gente cresce. E quando a gente cresce, a caixa que era grande vai ficando pequena. E então nós vamos para outra caixa, maior ainda. E assim de caixas em caixas, a gente vai permitindo a nossa consciência, a nossa autopercepção expandir. E isso que é o bonito, tá bom, Maria? Um beijo, obrigado, fique bem. Bom dia, Flávio. É muito bom começar o dia com boas palavras e pensamentos. Quando fará um encontro aqui em Fortaleza? Abraço, Marcelo e Aline. Marcelo e Aline, tudo de bom a vocês. Você sabe que Fortaleza eu só conheço de conexão de voo. Eu nunca desci em Fortaleza. E pelo que eu pude ver na janelinha do avião, é um lindo lugar. Tem muitos vagalumezinhos que me ouvem aqui. O que acontece em relação aos encontros, né? Às vezes as pessoas me perguntam, por que você não vem para cá, para lá, tal? Porque na realidade, para que os encontros funcionem como são, é necessário que nele haja uma estrutura muito simples. No encontro não é um ajuntamento de muita gente. Eu não tenho vontade, não gostaria, não faço encontros em que eu preciso fazer anúncio em rádio, outdoor não sei aonde, ficar enchendo o saco de todo mundo no Facebook, postando o dia inteiro jeitos de divulgar os encontros, porque não é isso. Eu não sou um promotor, não é isso. Então os encontros têm que ser espontâneos e naturais, e para que seja assim é necessário que eles se viabilizem, você entende? Então, como eu moro no Rio Grande do Sul, no sul do Brasil, ir ao norte e ao nordeste é mais caro. E como os encontros são reduzidos, e como os encontros não são coisas divulgadas, não são coisas... E como os encontros, apesar de terem as inscrições, não se limitam a elas, isso quer dizer que muita gente vai aos encontros e não se inscreve. E não há nenhum problema nisso, eu não cobro isso, não há uma lista dizendo você pode entrar, você se inscreveu, você não pode. Quem se inscreve tem a consciência de que a inscrição é necessária para viabilizar a minha passagem, a hospedagem, eventualmente o local que vai ser alugado. Então por isso é como se nós nos cotizássemos para que esse encontro pudesse acontecer. E é isso, não é uma questão financeira. Então é mais difícil para eu fazer no norte e nordeste justamente por conta da distância e dos custos. Isso não exclui, eu já fiz em Recife, né? Acho que foi o lugar mais para cima que eu já fiz encontro. Como Recife, as coisas foram se viabilizando e acontecendo, e foi muito bom. Quem sabe, né, em Fortaleza, não, por enquanto eu não tenho esse plano, mas eu tenho essa vontade, e já é alguma coisa, né? Daqui a pouco a gente volta, trazendo mais aqui questões no 5192461960 e no nosso contato @webradiovagalume.com. Participe você também. Mensagens não param de chegar. Fala, Flávio, bom dia, cara. Tudo bem? Aqui é o Sebastião de Caxias do Sul e a Fernanda. Estamos aqui caminhando no jardim de casa, aqui escutando um pouquinho do mensagens que chegam pela manhã. Cara, é o seguinte, não te estranha, né, de não estar chegando as mensagens pro WhatsApp aí. Depois dessa grande mensagem que a gente teve de manhã aí, que vai compartilhar com o Facebook, as pessoas se preocupam, né? Vai ver, de repente é isso, tá? Mas tô só te passando que estamos ligadinho aqui. Eu era um ouvinte teu de Facebook, de YouTube, e agora tô aqui na rádio de manhã. Baixei o aplicativo, tô te escutando de manhã, tá? Mas estamos sempre ligadinho aí. Um abraço, até mais. Meu amigo Sebastião, muito obrigado, tudo de bom.
Obrigado pela sua mensagem. Ele escreveu aqui, complementando, eu sou paulista também, migrado para o Rio Grande do Sul, mas você está com o sotacão do Rio Grande do Sul. Às vezes eu pego em mim algumas inflexões, algumas coisas de sotaque tá aqui também, a gente vai incorporando isso, né? Mas que legal, obrigado pela sua mensagem, tudo de bom para você, para sua esposa, obrigado por estarem ouvindo a rádio e por ter mandado o seu alôzinho aqui. Eu fico feliz porque eu sei que tem muita gente ouvindo a rádio, e isso é muito bom, né? Mas entre os que ouvem, a minoria se manifesta. E essa manifestação é o que dá o tom aqui do nosso encontro. Somente eu falando e tocando músicas pode ser bom, mas eu acho que limita. Limita o contraste, limita o acréscimo, limita as outras colorações, limita as outras texturas que compõem isso aqui que é o Mensagens que Chegam pela Manhã. Por isso eu sempre estou aqui incentivando as participações e pedindo para aqueles que são quietinhos e quietinhas, né, que me ouvem de repente há algum tempo, mas jamais se manifestaram, que se manifestem. É bom saber que tem você aqui. Eu estou sabendo, Sebastião, que você e sua esposa estão ouvindo no jardim a partir do aplicativo Mensagens. Isso para mim é remunerador. Muito obrigado, tá? Aliás, já que o nosso querido Sebastião tocou no assunto, você pode baixar o aplicativo aqui da webradiovagalume.com no site ou nas lojas de aplicativo do seu celular, pode ser para iOS e iPhone, né, ou para Android, tranquilamente. O aplicativo é muito legal, eu tenho acompanhado muito a rádio a partir do aplicativo e é uma grande ferramenta. Eu já contei aqui, eu sou um cara que gosta agora já faz tempo que eu não ouço mais, mas eu sempre gostei muito de radinho de pilha. E hoje eu não ouço mais por isso. Depois que eu comprei o smartphone, que eu baixei o aplicativo, tá, hoje o meu smartphone é o meu radinho de pilha. E a possibilidade de você ouvir a rádio assim, com tanta facilidade, é um negócio que me encanta. Então, se você não tem ainda o aplicativo, é gratuito, é só baixar e nos acompanhar. E o nosso aplicativo não pede para mexer na tua câmera, para ter acesso aos teus contatos, nada disso. Valeu! Beijo, obrigado. Mais uma questão aqui no nosso e-mail agora, que diz assim, contato@webradiovagalume.com. Eu estou passando por um momento difícil de decepção. Já falei sobre isso aqui, mas ainda estou nessa passagem. Pois bem, li esse texto seu, e é o meu texto que fala entre a consciência e a inconsciência. E ela continua, onde se projeta a luz da consciência, não há inconsciência. E isso é tão importante e poderoso para o entendimento do processo, mas você fala também de algo extremamente importante, o poder da escolha e do perdão. Há muitos anos eu passei por uma experiência de decepção com uma pessoa extremamente semelhante a essa. Me lembrei muito disso e ao ler o seu texto observei que o momento de perdão foi de fato libertador. O entendimento de que esta caminhada me revelou tantas coisas maravilhosas faz com que eu não consiga sentir mais o rancor e a decepção por ter vivido uma experiência triste. Há um estado de compreensão que este foi um caminho e não precisa ter sido ideal, poderia ter sido outro. Lamentável que o outro, podendo escolher usar todo o seu potencial humano em uma relação de amor, troca, gratidão, escolhe o egoísmo, a ausência de empatia, de compaixão, mas são escolhas. E esse texto fala muito de escolha. Eu sinto-me grata pelas escolhas que eu faço, pelo caminho que eu sigo, pelas marcas que eu deixo nas outras pessoas, e eu queria só compartilhar a experiência. Gratidão pelos textos. Sigamos, é a nossa querida Lani de Salvador quem escreve. Lani, tudo de bom para você. Eu já falei muito, e hoje eu repeti algumas vezes aqui, que as frestas pelas quais nós enxergamos não são apenas, Lani, aquelas que a gente considera, por exemplo, a fresta da ciência, a fresta da religião, a fresta da filosofia, porque nenhuma dessas frestas terão relevância se antes eu não identifico as frestas cotidianas, que eu chamo muitas vezes de decepção, de dor, de amor, de alegria, de tragédia, enfim. Toda experiência humana é uma fresta, porque a partir dela eu tenho chances de projetar significados, e o significado nada mais é do que a expressão do que me habita. Enquanto determinado contexto me agride, é sinal de que em mim há componentes que precisam ser melhorados, para que aquilo deixe de ser necessariamente uma agressão e passe a ser uma fresta. Você entende? O perdão entra nessa categoria. Não vejo o perdão como uma referência moral, como uma necessidade de ética necessariamente. Eu acho que o perdão
é a expressão desse entendimento, né? De alguém que fala: eu não deixarei que determinada percepção se apodreça em mim, me faça mal e me apodreça junto, e então eu simplesmente vou deixá-la para lá. Isso é perdão. Eu não me esqueço, tudo bem, fulano pode ter feito algo que me machucou, que me magoou, e historicamente essa memória está em mim. Mas essa memória já não mais se instalará em mim como um detrito perecível, que me intoxicará à medida em que apodrece. Então eu caminho em liberdade, eu sei que houve, mas isso já não faz mais sentido para mim. Às vezes as pessoas me dizem: então eu tenho que deixar quem me fez mal, eu não consigo mais ser amigo dessa pessoa. Não, mas ninguém está dizendo que tem que ser, né? Às vezes você percebe que determinada atitude distanciou você de alguma pessoa e você escolhe não querer mais caminhar com essa pessoa, e essa escolha é lícita, não é uma escolha mesquinha, é uma escolha. A gente escolhe quem quer caminhar, não quer caminhar, quem quer ser amigo, quem não quer. Não é assim. Você não escolhe com quem vai se relacionar e com quem não vai se relacionar amorosamente. Também é assim. Fraternalmente é uma escolha e não há nada imoral nisso. Agora, é diferente de, por conta disso, carregar um peso que vai não diminuir a pessoa, mas te diminuir diante de si mesmo. Portanto, o perdão é fundamental para essa percepção. E quando você ultrapassa, na realidade, essa etapa, supera essa etapa e entende o significado do perdão, então você, a partir dessa experiência negativa, cresceu, né? E já não mais se tornará como era. A gente sempre sai diferente das experiências, às vezes para melhor e às vezes para pior, e o que vai definir isso são as nossas escolhas. Que bom saber que o meu texto de alguma maneira te fez perceber isso e te fez bem, Lani. Que bom que você tem se compartilhado com a gente aqui pelo e-mail, tá bom? Tudo de bom, grande beijo para você, muito obrigado. Aqui no nosso WhatsApp, no 5192461960, Flávio, bom dia. Eu tenho saudade de ouvir a rádio ao vivo. Tenho percebido na perspectiva que o meu diálogo interno é bastante fraco, por mais que tente colonizar minha mente, alimentá-la de coisas positivas, enfim. Me parece que meus hábitos estão ligados diretamente a essa inconstância. Forte abraço a você, meu amigo, e vagalumes de todos os lugares. É o nosso querido Marcos, do Rio. Marcos, tudo de bom, meu amigo? Eu não entendi muito bem o que você quis dizer quando falou sobre colonizar a sua mente. A nossa mente é selvagem. Ela não é colonizável. Deixe sua mente voar. Quem sabe não está aí a sua inquietude. Deixe sua mente ser livre. A colonização da mente é a intoxicação dos pensamentos que a limita. Os pensamentos impostos, a cultura autoimposta, a nossa necessidade de pensar como todo mundo. Isso é colonização mental. É você necessariamente se referenciar no pensamento de massa, seja voltado à religião, à sociedade, ao trabalho, enfim, às relações, e se nutrir deles para que a partir disso você estabeleça no seu olhar o que é verdade e o que é mentira. Mas eu acho que o pensamento é mais do que isso. Portanto, ao invés de colonizá-lo, deixe voar. Você é um universo que caminha sobre pernas. Não tenha medo dos seus pensamentos, dos seus porquês, dos seus senãos da sua mente, e então talvez o seu mundo se expanda. Tá bom, Marcos? Tudo de bom? Provavelmente ele deve estar ouvindo na reprise, né? Já que disse que não está ouvindo ao vivo. Mas é por isso que nós temos as reprises também aqui, e é uma possibilidade da gente estar junto. Lembrando que as reprises acontecem 3 da tarde, 8 da noite e 3 da manhã, diariamente, aqui na webradiovagalume.com, e que meia-noite nós temos um horário alternativo do Mensagens. Alternativo porque não é necessariamente aquele programa que foi ao ar no dia, assim como acontece nas reprises. O horário alternativo traz um programa de um tempo qualquer, um programa aleatório, um dos Mensagens nesses mais de 2 anos aqui de Web Rádio Vagalume. Então, o programa dessa madrugada, de meia-noite, no horário de Brasília, fala sobre Nós Formiguinhas. Esse não é tão antigo, esse é de julho. E é o programa que vai ao ar nessa madrugada de quinta para sexta. Se você estiver acordado ou acordada, ouça, que talvez te faça bem. Daqui a pouco a gente volta trazendo mais questões aqui no 5192461960 e no contato @webradiovagalume.com. Mensagens que chegam pela manhã. Fique à vontade entre nós. Esta é a webradiovagalume.com. Flávio, bom dia. Um bom dia a todos os vagalumes aí da Web Rádio. Quero dizer que eu também estou ligadinho aqui
aqui de Mauá. Sou o Edson Leonardo. Estarei provavelmente aí, desta vez não irei perder o seu encontro aqui na Tutóia. O outro que você fez aqui eu acabei perdendo devido ao meu trabalho, mas desta vez eu provavelmente vou garantir a minha presença e a presença da Priscila Romana, que é a minha namorada, que te curte pra caramba também. Às vezes nós estamos ligadinhos aqui, não podemos às vezes entrar, interagir devido ao nosso trabalho. Eu queria te questionar sobre um post que você fez ontem no Facebook que eu não entendi muito bem, sobre a saída da presidenta Dilma, e você colocou algumas coisas lá, fez um texto e eu não entendi muito bem se você está a favor ou se você está contra. Não consegui entender. Você poderia só esclarecer um pouquinho melhor aquele texto para que eu possa entender um pouco melhor, Flávio? De resto aí, um abraço a todos aí, um ótimo dia e que esse cantinho de sabedoria continue a prosperar aí. Um forte abraço, viu? Tchau, tchau. Meu querido Edson, muito obrigado. Eu me lembro de você e da sua namorada lá no encontro de São Paulo, no que vocês estiveram, a Priscila, né? E vou ficar muito feliz em revê-los no dia 10 agora, Rua Tutóia 193, Vila Mariana. Obrigado pela sua mensagem em relação ao seu comentário aqui do meu texto. Você sabe que eu não tenho... Eu nem ia escrever nada sobre essa história, né? Eu acho que isso desperta tantas paixões irracionais que realmente eu acho que muitas vezes acaba desviando o foco do que eu pretendo falar e trocar. Eu não estou disposto a ficar alimentando paixões e por conta disso entrando em debates acalorados e polarizados. Mas eu acompanhei, eu não fiquei acompanhando a votação e tal, mas eu acompanhei parte da chegada e da posse do Temer. E me incomodou quando eu via o Temer e os políticos todos em volta dele, Renan, Rodrigo Maia, enfim, né? E o hino nacional e todos ali com seus cabelos tingidos e caras repuxadas, com a mão no coração, como se estivessem fazendo movimentos de patriotismo, quando na realidade a gente sabe claramente que não. Eu já tinha me posicionado em relação ao que eu penso, em relação à história toda, não só ao desfecho, há muito tempo, num texto chamado As Fazendas, eu não me lembro agora, eu acho até que o texto está no livro Menino que Anseia pelo Céu, é baseado na na Revolução dos Bichos, o livro do George Orwell, e era uma metáfora. Será que está aqui? Eu não sei agora, se tiver eu também não sei a página, porque são tantos textos também que eu não vou achar. Mas o texto fazia uma comparação com um livro do George Orwell, não sei se você já leu, chamado Revolução dos Bichos, que foi uma crítica que ele fez ao sistema comunista da época. O George Orwell é um cara que não se identificava necessariamente nem com a esquerda nem com a direita. Há pessoas à esquerda que reivindicam o pensamento do George Orwell, assim como há pessoas da direita que o fazem. Mas eu penso que o George Orwell era um cara livre. E quem é livre não se polariza para a direita ou para a esquerda. Quem é livre é livre. Quem é livre pode encontrar sinais positivos na esquerda ou na direita e tanto faz. E não vai nomeá-los ou rotulá-los como tal. Nesse livro ele conta a história de uma fazenda que era administrada pelo Sr. Smith, um fazendeiro mau. Os bichos começaram a se rebelar em relação a isso, se incomodar em relação a isso e começaram a se organizar. Fizeram uma estrutura política ali, expulsaram os homens das fazendas e a partir de agora, diante dessa revolução dos bichos, eles assumiram a fazenda, né? Foi muito legal naquele primeiro momento, mas com o tempo começou a haver entre os bichos que administravam a fazenda as rupturas, as separações, as brigas pelo poder, e os porcos dominaram a fazenda. Assumiram agora a fazenda e se tornaram ditadores. Então eles mudaram a linguagem. Havia um slogan que falava sobre todos os animais são iguais, e eles incluíram todos os animais são iguais, mas os porcos são mais iguais do que os outros. Então tudo foi sendo modificado até o desfecho onde os porcos se humanizam.
essa humanização dos porcos vai sendo contada de maneira sutil no livro, até chegar ao ponto onde os porcos estão sentados num ambiente com os donos da fazenda, os ex-donos da fazenda, com os humanos, e agora os porcos estão bípedes, estão de pé, tomando café, usando roupas e vestidos como os humanos, e houve uma transformação. E os animais pro lado de fora olhando aquela história. Eu acho que o que aconteceu no Brasil foi mais ou menos isso dos últimos tempos. Houve uma sinalização que foi muito forte nos anos 80, nos anos 90, de um pensamento ligado à base da Igreja Católica, movimentos sociais, que se desenhou num partido político, que é o Partido dos Trabalhadores, com uma proposta ética, uma proposta de implementação de uma cultura mais social, enfim. Esse partido tentou algumas vezes, sem sucesso, chegar ao poder, fez alguma concessão para chegar ao poder em 2002, com a Carta aos Brasileiros, onde se comprometia a manter a estrutura econômica que tanto criticava. Isso já gerou em quadros históricos do partido o estranhamento e o abandono, como foi o caso da Irundina, por exemplo, e adiante depois outros também fizeram, por outras razões também, enfim. E eu vejo simbolicamente a ascensão do PT ao poder muito parecida com os porcos da fazenda. É inegável que houve uma série de avanços, é inegável que houve uma melhoria na cultura social em relação ao SUS, por exemplo, e a crescimento de renda, enfim. Mas, por outro lado, eu acho também que isso, em grande parte, foi muito mais garganteado, foi muito mais... Eu me lembro, em 2000 e pouquinho, quando houve a mudança do índice que definia o que definia a classe média, né? Eu não me lembro agora exatamente qual era a quantia, mas eu me lembro que me chamou muito a atenção. Era mais ou menos assim, o que definia a classe média era uma renda per capita de, sei lá, R$600. E a partir de agora passou-se a definir classe média como renda per capita de R$200. Era uma coisa louca, assim. Obviamente que isso estatisticamente aumentaria muito a percepção e o discurso político do que é a classe média. A classe média cresceu. Eu já comecei a ver ali a sinalização do que estava acontecendo. Eu me lembro em 2004, eu trabalhava na Band, 2005, em São Paulo, e tinha um cara muito querido lá chamado Zavanella. Aí ele trabalhava na Band e na Rádio Brás, há muitos anos na Rádio Brás. E aí um dia ele chegou triste lá no estúdio, a gente gostava de conversar, ele era um técnico de manutenção e tal. E eu falei, o que houve, Zava? Ele falou, eu fui demitido da Rádio Brás. Ele estava há 30 anos lá. Mas o que houve, Zava? O que aconteceu? Ele falou, está acontecendo um negócio incrível. Todo mundo de carreira, os funcionários estão sendo mandados embora e quem está vindo no nosso lugar são membros do partido, são sindicalistas, está acontecendo um aparelhamento péssimo. Isso em 2005. E aí eu comecei a ver a humanização dos porcos, que a partir de então se tornaram amigos do Sarney, do Collor, o próprio Michel Temer como vice, e aí já não havia mais diferença, né? Era a mesma coisa, isso estava muito claro lá atrás. E desde então isso só foi crescendo. Ficou muito claro que o partido, então, governo, passou a alimentar essa estrutura de poder em nome da tal governabilidade, e então os ministérios infinitos, e então os partidos crescendo, em nome de um discurso, para fazer aos pobres, para dar aos pobres, nós precisamos alimentar esse sistema político, quando na realidade, em 13 anos, e especialmente no tempo onde o Lula tinha uma popularidade incontestável, onde os próprios inimigos eleitorais, né, os outros partidos não tinham coragem de contestá-lo, e na campanha política era o seguinte: o Lula é maravilhoso, mas nós somos melhores. Então, naquele momento havia total condição para a reforma, que não houve, e portanto foram engolidos. Diante disso, eu não aceito esse discurso de que somos vítimas porque fazemos aos pobres e então os ricos nos tiraram do poder. Quando eu escrevi que foi golpe, é porque foi, mas foram vários golpes. O que o Temer e sua estrutura política fez para tirar o PT do poder foi golpe mesmo. Obviamente que a motivação deles não foi a moralização do Brasil. Eles simplesmente insuflaram a população, cansada do discurso nós contra eles, sectário, que o PT sempre teve, e quando acuados aumentou,
e surfaram nisso para então tomarem o poder. A questão, como eu sempre pergunto, é contra ou a favor? Não, eu sou contra o PT, eu sou contra o Temer, eu sou contra essa estrutura inteira. Sou a favor das pessoas que ainda estão, por exemplo, no Partido dos Trabalhadores e são favoráveis a uma reestruturação de mente, de poder, de pessoas com mais voz, com mais direitos, mas eu não vi nessa estrutura de 13 anos, apesar das melhorias, nenhuma abertura para que isso acontecesse. Muito pelo contrário, foi um processo de cativar o povo, de cativar os políticos, tentando administrar, como o Lula sempre fez nos sindicatos. Eu me lembro que antes da posse do PT e do Lula em 2002, eu já, por trabalhar em rádio, por estar no meio de jornalismo há muito tempo, eu já conhecia as histórias de como o Lula sempre fez, né? De negociar com os donos das empresas, vender greves, vender paralisação e se beneficiar dos dois lados, com os trabalhadores e com os donos de empresas. Um apoiador do PT, que é um cara de respeito, o Requião, fez uma definição que eu vou usar para concluir esse assunto, porque eu não quero ficar nele, que eu acho perfeita. Ele diz assim: eu sempre achei que o Lula fosse uma espécie de termômetro do que o povo sentia. E ele metabolizava isso e projetava nos seus movimentos políticos, ele falou. Mas hoje eu entendo que a administração dele funcionou mais ou menos como ele sempre fez, como um sindicalista. Ele se aproximou dos patrões, dos donos das empresas, se fez com eles, se deu bem com eles, se conectou com eles enquanto negociava para os empregados, ou seja, o povo, meia hora a mais de almoço. E aí a gente conta essas benfeitorias, essas bondades que foram nomeadas e propagandeadas politicamente. Deu no que deu. Você entende? Não. Portanto, eu não sou favorável ao que houve, eu acho que o que houve foi muito triste, mas eu acho que foi uma consequência natural de escolhas equivocadas, de gente que teve chance de modificar isso e, no entanto, ao invés de modificar, se transformaram em semelhantes e tentaram engolir o monstro, e o monstro acabou os engolindo. Infelizmente. Tá bom, meu amigo? Me perdoe a extensão aqui, eu sei que esse é um papo que gera paixões, eu mesmo vi ali no texto que eu fiz quantos comentários tal, e algumas pessoas contestando, e eu não quero ficar entrando em debate, eu acho que a paixão não cabe nisso. Eu acho muito complicado quem defende um lado ou outro com paixões. Defender o governo do PT como vítima, eu penso que é equivocado, assim como defender o governo atual como libertadores também é equivocado. Mas enfim, é a minha opinião, tá bom? Já que você perguntou aqui. Um abraço, meu querido. E tomara que você não fique chateado comigo, né? Porque tem uma linguagem, quando o cara fala presidenta, já se sabe que gosta, né? É partidário, enfim, do PT e tal. E como você se referiu, presidenta, já ficou claro o que você pensa em relação a isso, mas enfim, é só a minha opinião. Tá bom, Edson? Um abraço, meu amigo. Sidney do Paraguai manda uma mensagem aqui dizendo que está na escuta pelo nosso WhatsApp, 5192461960. Obrigado, meu amigo. Eu vou fazer o seguinte, vou tocar uma música pra gente mudar de assunto, e aí eu volto com mais questões aqui no nosso WhatsApp. E no nosso e-mail também, contato@webradiovagalume.com, as últimas mensagens já. Esse sonho acordado.com. As mensagens não param de chegar. De volta aqui no nosso Mensagens que Chegam pela Manhã, o nosso querido Edson, aquele que perguntou sobre a questão política aqui, que eu achava tal, mandou um retornozinho aqui pra gente encerrar esse assunto. Tô contigo, meu irmão, suas palavras me confortam em meio a tanta bagunça, sou a favor de um PT limpo, assim como em qualquer partido, e concordo com você por ser livre. Ótima colocação, obrigado. Que bom, Edson, tudo de bom. Para arrematar, eu tinha colocado a música para não votar o assunto, mas só para arrematar, seria muito bom se o PT fizesse o reconhecimento de onde errou, né? Essa história da Dilma dizer assim, nós erramos, mas em quê? Porque escolhi o Michel Temer, é muito pequeno, é muito pouco. É óbvio que o PT não é o único responsável pela crise, é óbvio que a corrupção existe demais nos outros partidos também, é óbvio que os outros políticos, os que assumiram o poder, não fizeram isso motivados por generosidade ou por luta contra a corrupção, é óbvio que sim.
Mas eu fico mais triste quando eu vejo que um partido que tem boas cabeças, que tem gente boa, como é o PT também, não se permite, né, como qualquer ser humano, como qualquer organismo, reconhecer que é limitado e que erra. Porque é só a partir desse reconhecimento que a gente evolui. Enquanto o PT fica gritando, é golpe, xingando todo mundo, somos vítimas e tanto. E isso é muito triste, porque ele se fecha em gueto. Se torna um fundamentalismo, se torna uma religião e aí não cresce. O melhor seria o PT dizer, olha, pode ser que tenha havido golpe, esse povo nos trapaceou e nos sabotou, certamente sim, mas nós é que os alimentamos, nós demos vazão para isso, nós tivemos anos e anos e anos para mudar as coisas e não mudamos. Quando houve o mensalão e toda a crítica em relação ao partido, nós tínhamos ali uma grande chance para, como alguns quadros do próprio PT propuseram, refundar o partido e, no entanto, não fizemos. Foi melhor para a gente ficar do lado deles, ficar alimentando esse povo, e quando a crise começou, ao invés de aproveitar o resto de popularidade que tinha, o que a Dilma fez foi simplesmente chamar o PMDB, mudar o ministério e dar mais ministérios para o PMDB. Deu no que deu. E o não reconhecimento dessa crise só torna o partido ainda mais isolado, o que é triste para a democracia do país. Tá bom, meu amigo? Mas vamos a outros assuntos aqui no nosso WhatsApp 5192461960. Rodrigo de Minas diz assim: Flávio, tem um filósofo russo que diz que o mais importante que o amor é a gentileza. No mundo de hoje essa frase nunca foi tão certa. O que você acha? Grande abraço, Rodrigo de Minas. Rodrigo, eu acho que a gentileza é mais acessível aos nossos sentidos do que a palavra amor, tão difusa, e faz com que a nossa percepção seja tão romantizada muitas vezes. Quando eu amo, eu sou gentil, mesmo na minha contundência. Eu acho que uma coisa está ligada à outra, mas eu gosto dessa ideia. Mas eu poderia desmembrá-la num pensamento assim. Eu acho que mais do que o devaneio e a abstração do nosso conceito em relação a amor, vale a contundência, a efetividade da gentileza como expressão cotidiana até do que nos é subjetivo em percepção, como o amor, por exemplo. Obrigado, meu amigo. Aqui no WhatsApp também, 5192461960. Bom dia, Flávio Vagalumes. Estou aqui ligada todos os dias. Gostaria de saber se você ou algum vagalume viu o filme Mundo de Milagres. Podemos falar sobre ele? Lu de Tumbiara. Lu, não, eu não vi. Então eu não posso falar sobre ele, tá bom? Se alguém quiser falar, mande aqui no WhatsApp ou no e-mail, mas eu não vi. Falar nisso, tem uma série muito legal no Netflix chamada Cosmos, que tem muito a ver com o que a gente está falando hoje aqui. O Cosmos era uma série antiga, eu me lembro que meu pai via, e eu via também com Carl Sagan, passava acho que na Globo até. O Carl Sagan foi um cientista, um astrônomo que já faleceu há alguns anos e que popularizou a ciência. Ele trouxe para programas de TV aberto, por exemplo, como o Cosmos, teorias e conceitos até então limitados às academias e aos pensamentos mais abstratos. E isso foi muito legal, foi um grande avanço para a difusão da ciência, né? E o programa acabou, o Carl Sagan já morreu, mas agora refizeram a série com um outro astrônomo, me fugiu o nome dele agora, que foi uma espécie de discípulo do Carl Sagan. E é muito legal, é muito bonito, os efeitos são muito bons. Se você puder, veja no Netflix o Cosmos, vale a pena, tá? Bom dia, Flávio. Mas todos nós fomos e passamos pela domesticação da sociedade, quando recebemos a cultura da sociedade pronta a qual pertencemos. Desfazer esse processo é difícil e doloroso. A mensagem que chega aqui do WhatsApp, da nossa vagalumezinha, deixa eu puxar o nome dela aqui. Bom, daqui a pouco eu acho. Ana de Salvador. Ana, você tem razão. Eu costumo dizer, eu falei agora há pouco em relação às caixas, né? Todos nós estamos em caixas. E todos nós somos colonizados e domesticados. Todos nós. Eu dei um exemplo aqui, que talvez caiba agora de novo, no começo da semana, de uma experiência cotidiana, e eu gosto desse tipo de experiência, das cotidianas, que eu tive agora, acho que foi segunda-feira. Eu estava andando aqui perto e cruzei com um cachorro bem velho. Quando eu olhei para aquele cachorro e pensei que aquele era um cachorro velho, eu me enxerguei repercutindo algo que foi incutido em mim. Naquele corpo que eu chamo de cachorro há uma consciência.
Eu não sei até onde ela vai, eu não sei o que se passa ali. Eu sei que ela se manifesta como consciência e eu chamo de cachorro. Eu fui aculturado, eu fui condicionado para chamar só de um cachorro, ou de um gato, ou de uma pessoa. Mas o universo que está ali, apesar de tão evidente, não é reconhecido por mim enquanto entre eu e o universo eu imponho o filtro da cultura. Quando eu reconheço que há entre nós o filtro da cultura, então eu passo a olhar para aquele ser já não mais só como um cachorro. E então eu passo a entendê-lo, em parte, obviamente. E passo a ver mais do que simplesmente as informações que um cachorro, ou que a cultura do que se coloca como tentando responder o que é o cachorro, se interpõe entre eu e ele. Você entende, não? Então, o reconhecimento de que nós somos aculturados não deve nos diminuir. Muito pelo contrário, deve nos libertar daquelas fronteiras momentâneas que antes não víamos, porque recusávamos que somos seres aculturados. Então a gente ultrapassa aquela fronteira. E a próxima fronteira existirá, mas ela será mais adiante. Será o meu limite. Quando eu chego nesse limite, nesse muro, então eu reconheço que havia um muro ali e que há outros limites, então eu vou. É mais ou menos como o horizonte. Eu enxergo o horizonte, ele está ali, eu caminho em direção a ele, mas quanto mais eu caminho e mais eu aprendo, mais distante o horizonte fica. É assim quando a gente reconhece que somos, sim, seres aculturados. Mas isso não é necessariamente um problema. Tem a ver com o assunto, não sei se foi você, que era a Ana também, mas não sei se é a mesma Ana que propôs no chat, no começo do nosso papo, em relação ao ego. Né? O ego é uma percepção disso, o ego é uma ferramenta para isso, é um instrumento, é uma fresta que não deve ser rechaçada ou negada, mas compreendida como um apontamento e não como absolutização do que somos. Flávio é o ego. Agora eu não sou só o Flávio, apesar de me manifestar como tal. Então eu tenho a partir de agora um apontamento que me leva até a beira do precipício. Adiante é o mistério, é o universo, é a consciência. Obrigado, Ana. O nosso querido Marcos, que disse que só nos ouve na reprise e tal, falou, mas eu estou ouvindo agora, meu amigo, obrigado, valeu, Marcos. Obrigado você também, tudo de bom. Outra questão aqui no nosso WhatsApp. Flávio, bom dia. Eu, o Jonathan e a minha esposa Laina estaremos no encontro em São Paulo. Observei que no site da loja do Flávio Siqueira o encontro está marcado para as 16. E você confirmou que será para as 19. Meu querido, obrigado por avisar. Tá errado lá. Eu vou mudar isso agora, assim que terminar o programa. É 19, tá? Eu devo ter me confundido ali na hora de colocar. Por isso que a Keila também falou de 16 horas. Será sábado, dia 10, às 19 horas, e não às 16, às 7 da noite. Obrigado por avisar, meu amigo. Se você quiser se inscrever, www.lojadoflaviosiqueira.com, dia 10 em São Paulo e no dia anterior, sexta-feira, dia 9, no Rio. Bom dia, Flávio, bom dia a todos. Flávio, eu estava a fim de ir no encontro em São Paulo. Da última vez que eu fui com meu marido de carro, teve aquele chuvão, lembra? Mas se eu não me engano, a Ilara comentou com alguém que tinha ido de metrô, ônibus. Eu mandei um recadinho para ela, mas está muito ocupada, ela não ouviu. Eu não sei se há possibilidade, se pode, mas tem como alguém que vá de metrô até aí. Eu não conheço a região. Aí, se fosse possível, a gente combinaria um horário. Estava muito afim de ir, mas eu quero ir de ônibus dessa vez. Então tá aí. Se for possível, alguém dá um toque, tá? A Sandra, agora me fugiu quem mais é de São Paulo. Mesmo que eu não conheça pessoalmente, não tem problema, a gente se encontra lá. Então tá, gostaria muito de ir. Beijão, boa quinta a todos. Muito obrigado, Rose. Para você também, a Rose é de Sorocaba, em São Paulo. Claro que eu me lembro de você, do seu marido no encontro. Vocês sentaram ali mais para fora, ali nas mesinhas ali quase na calçada, né? Fica aí, então, a proposta da Rose. Quem quiser combinar de ir juntos, me mande um WhatsApp aqui no 5192461960. Aí eu faço a ponte entre a Rose e quem porventura quiser ir. O que eu sei, Rose, é que ali na Rua Tutóia, na Vila Mariana, perto do Parque Ibirapuera, se não me engano, o metrô mais próximo é o metrô Brigadeiro, que fica na Paulista. A caminhada do metrô Brigadeiro até a Rua Tutóia é uma caminhada razoável. Para ir
deve ser uns 4 quarteirões, é uma caminhada razoável. Agora, para sair de lá e pegar o metrô é pior, porque aí é muita subida. Na ida é descida, na volta é subida, então fica uma caminhada íngreme e um pouco cansativa. De repente pegar um táxi até o metrô pode ser uma possibilidade. Mas, no entanto, está aí a proposta da Rose. Quem se interessar, me envia o WhatsApp e eu compartilharei com ela, tá bom? Bom dia, Flávio, bom dia, Vagalumes. Falando em política, mas não querendo cortar o assunto, vou falar de algo mais importante. Dia 11 de setembro é meu aniversário, Flávio. E eu já pedi para minha noiva me dar os seus livros de presente, que eu quero muito ter. Enfim, tô só brincando, só para dar uma descontraída. O momento político também tem a sua importância, tem muita importância, na verdade, também. Eu acho legal a gente falar um pouquinho sobre, às vezes fazer não vou falar debate, o objetivo não é esse da rádio, mas mostrar um pouco das opiniões para ficar até um pouco mais esclarecido. Às vezes a galera fala de golpe, ou fala que a Dilma estava errada ou certo. Eu acho que não existe certo, não existe errado, são pessoas que estão ali fazendo o trabalho delas, como eu posso dizer para você, de uma forma às vezes muito maliciosa, não sei. Eu não gosto do governo do PT, tá bom? Mas o ser humano é falho, e então, infelizmente, quando nós fazemos nossas escolhas, né, nós pagamos por isso. E isso são erros, são falhas de nós mesmos, né? Dos nossos pais, dos nossos avós, que com o longo do tempo foi criando um governo, e o governo de hoje nada mais é do que o reflexo de ontem. É assim que eu imagino. Mas fica aí a minha opinião e um grande abraço para todos. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado, Eugênio. Tudo de bom. Vai fazer aniversário dia 11, então tente ir ao encontro. Você é de Ribeirão Preto, não é, Eugênio? Se puder ir a São Paulo no dia 10, aí você já pega os livros lá. Vai ser bom no dia anterior ao seu aniversário. Rua Tutóia 193, Vila Mariana. Bom dia, Flávio, bom dia, Vagalume, Chicão aqui do Rio. Sobre o dia 9 eu estou tentando conciliar aí a data aí, se eu consigo ir, mas está meio complicado, porque eu estou com uma demanda de serviço muito grande, mas vou tentar fazer um esforço para ir sim. E só uma mensagem rápida aí, se você já pensou, Flávio, em fazer uma coletânea de música e um CD, até para distribuir nos encontros assim, das músicas que são tocadas na rádio, uma coletânea de 10 a 15 músicas aí, pra gente estar ouvindo em casa, estar ouvindo no carro. Eu não sei como é que isso funciona, de repente eu esteja até falando besteira, porque depende de direitos autorais, essas coisas assim, mas fica a dica, uma sugestão, se puder fazer, acho que seria legal. Chicão, obrigado, meu amigo. O encontro no Rio vai acontecer às 8 da noite. Então não sei quais são os seus limites de trabalho, mas de repente, né, até dá para você aparecer, chegar um pouco depois, se for o caso. Apareça, tá bom? O encontro do Rio acontece dia 9, sexta-feira próximo, dia 9. www.lojadoflaviosiqueira.com, as inscrições. Em relação à sua proposta do CD, realmente esbarraria nisso que você disse, na questão de direitos autorais. Teria que ser um CD pirata, e aí não tem porquê, né? As músicas estão tocando aqui e deu. Às vezes me passa pela cabeça, já passou algumas vezes, fazer um DVD, um CD com os vídeos. Aí depois eu me lembro, mas os vídeos são disponíveis gratuitamente na internet, então não há necessidade de colocá-los num DVD. Eu tenho uma intenção, até me lembrei disso agora porque você tocou no assunto, já fazia tempo que eu não pensava nisso, mas de qualquer hora gravar um conteúdo exclusivo para DVD, um vídeo, alguma coisa um pouco mais extensa, que não necessariamente tem que se limitar pela linguagem do YouTube, que é uma linguagem curta. Um vídeo, às vezes, que eu coloco de 7 a 10 minutos, já é um vídeo longo para YouTube, e aí eu pensei nisso. Quem sabe, né? De repente eu volto a movimentar essa possibilidade. Obrigado, tá bom, meu amigo? Tomara que você possa ir ao encontro. Vagalumes, bom dia. Flávio, será que você pode falar um pouco sobre a diferença entre inocência e ingenuidade? Você fala bastante sobre simplicidade e sobre ouvir a voz do nosso coração. Obrigado, abraço a todos. Meu amigo, para ser bastante resumido aqui, eu acho que a gente deve enxergar a vida com os olhos de uma criança, né? No sentido de não ter necessariamente pé atrás com tudo e todos, não ser um crítico patológico, não ser desconfiado
por natureza, porque isso nos amedronta e o amedrontamento nos faz esconder. Nós viveremos combatendo, viveremos brigando, viveremos na caverna. Agora, é preciso que nós sejamos prudentes também, não a partir de uma desconfiança patológica, mas o reconhecimento de que a vida é ambivalente e de que há gente bem e gente mal intencionada. Saber isso sem nos transformar em seres naturalmente desconfiados, eu acho que é um bom começo. No fim das contas, nós sempre estamos nos enxergando no outro. À medida em que você se pacifica contigo e à medida em que você alimenta em si mesmo esse olhar que eu chamo de olhar de criança, então naturalmente você viverá a partir dessa correlação, dessa perspectiva. Eu acho que todo ser muito desconfiado, muito ciumento, muito violento, está expressando nas suas atitudes, nas suas desconfianças, a própria falta de confiança que tem em relação a si mesmo, tá bom? Como a gente já estamos na hora de encerramento do programa e temos mais alguns áudios aqui, eu vou ser mais limitado nas respostas para a gente poder responder todo mundo aqui. Mais uma questão no 519246-960. Acho que é só um alôzinho aqui, vamos ver. Bom dia, Flávio. Tô passando aí para desejar um bom dia a todos. Bem no finalzinho da rádio, mas o que vale é a intenção de desejar um bom dia a todos. E tamo firme aí. Esperando não, hein, Flávio? Obrigado, Adriano. Tudo de bom, meu querido. Obrigado. Um grande abraço para você. Obrigado pela sua participação. Eu acho que eu já mandei tudo aqui, viu? Deixa eu confirmar se eu não tô deixando nada para lá. Aqui no WhatsApp tem um bom dia. O Carlos William manda mensagem. Obrigado, Carlos, bom dia para você também. No nosso e-mail, cadê aqui? Também já foi. No chat, muito obrigado. As pessoas estão conversando lá. Então tá, né? Chegamos ao final de mais um Mensagens que Chegam pela Manhã aqui pela web rádio vagalume.com. Valeu todo mundo mais uma vez. Obrigado pelas questões, obrigado pelos comentários, obrigado pela presença. Quietinhos e quietinhas, continue esperando a sua manifestação. Quando puder, manifeste-se. E o nosso encontro fica por aqui, reprisado às 3 da tarde, às 8 da noite e às 3 da manhã no horário de Brasília, aqui na web rádio vagalume.com. Meia-noite tem horário alternativo do Mensagens que Chegam pela Manhã e você sabe que durante o dia, a noite, a madrugada, ininterruptamente, a nossa rádio está no ar. Nós não saímos do ar quando Mensagens termina, a rádio continua. Então você tem durante o dia a oportunidade de estar estando no seu trabalho ou na sua casa, acompanhar a nossa programação musical, as mensagens que em cada 2 músicas entram no ar, desde leituras do blog, de textos do Facebook, até áudios dos vídeos, dos insights, até trechos do Mensagens que Chegam pela Manhã. Então são muitos conteúdos para que você fique bem e nos ouça aqui no site ou nos aplicativos para Android e iOS disponíveis na loja de aplicativos do seu celular, tá bom? Tomara que esse encontro de hoje tenha servido não para te fundamentar ideias fixas, mas para te propor movimento e para que você possa, assim como eu falei no começo do nosso encontro de hoje, perceber que a vida é infinita, perceber que as respostas são insuficientes e as perguntas ilimitadas, perceber que nós somos pequenos fragmentos do universo que a partir da percepção egóica, que não é má, que nos faz nos reconhecer como indivíduos, nos gera o anseio pelo movimento, pelo conhecimento, por saber, por entender, a percepção de que tudo é tão infinito e tudo é tão incrível e, no entanto, na gente cabe tão pouco, por conta dos nossos limites mentais, culturais, alguns deles autoimpostos, outros incutidos sem que a gente perceba, e quando a gente percebe isso, nos movimentamos em direção ao próximo. A experiência cotidiana da vida, fazendo com que isso que nós chamamos de consciência deixe de ser o acumular de informações e passe a ser o compartilhamento da vida. Consciência, movimento coletivo e não o ajuntamento de informações, seja lá em relação a que for. Que seja assim contigo, que isso se reflita na sua experiência diária como ser humano, essa que você vai ter agora, quando acabar o encontro e você seguir no seu dia e na sua vida, tá bom? Beijo, se cuida e a gente se fala amanhã.
Até lá. Você ouviu Mensagens que chegam pela manhã. Insights, músicas, interatividade, conteúdos que propõem mais consciência. Mensagens que chegam pela manhã. www.webradiovagalume.com. Comunicação, espiritualidade e gente. Rádio Vagalume.